O nosso tema do ensino de hoje é tolerância e impunidade. Os amados que possuem a Bíblia Sagrada, abram no livro do Apocalipse, capítulo 2, versículo 18. Livro do Apocalipse, capítulo 2, versículo 18. Livro do Apocalipse, capítulo 2, versículo 18. Os irmãos já localizaram o texto sagrado? Então vamos fazer a leitura bíblica que nos diz assim: ao anjo da igreja em Tiatira, escreva: estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. E sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso, vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo: não porei outra carga sobre vocês. Então somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como a um vaso de barro. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Os amados, conservem a Bíblia aberta, fechem os olhos, vamos dar graças ao nosso Deus mais uma vez. Querido Deus e eterno Pai, te louvamos pela Tua palavra, te agradecemos por este pão que nesta noite o Senhor nos oferta, para o nosso fortalecimento, para a nossa purificação, para a nossa edificação, Jesus. Obrigado, Pai. Venha com a Tua palavra nesta noite trabalhar em nosso coração, trabalhar em nossa vida, nos impactando, Senhor, nos levando a um novo nível de intimidade na Tua presença. Vem com esta palavra, Senhor, nos encher do Espírito Santo e nos esvaziar de nós mesmos. Vem com a Tua palavra, Senhor Jesus, abrir os céus nesta noite e fazer resplandecer na nossa vida
a luz do teu rosto, em nome de Jesus. Amém e amém. Os amados irmãos que possuem assento, podem tomá-lo. Queridos, quando nós falamos sobre tolerância e impunidade, por estarmos passando por um momento delicado, difícil na nossa nação, um período onde a justiça é questionada, um período onde o caráter e a integridade daqueles que possuem o cargo de julgador é questionado. Impunidade parece ser um termo, um sinônimo de tolerância. Só que dentro da teologia cristã, tolerância e impunidade são termos totalmente distintos. Quando se trata das ações de Deus, não há como nós inserirmos impunidade nas ações de Deus, porque Deus, ele não é impune. Deus, ele é imparcial no seu julgamento. E quando nós falamos sobre a tolerância de Deus, muitas vezes nós confundimos esta ação de Deus com impunidade. Nós achamos que Deus está tratando alguém de forma impune, mas não é assim. A justiça de Deus, ela anda de uma forma diferente da justiça dos homens, não é do mesmo jeito. É por isso que, às vezes, quando Deus está trabalhando, quando Ele está fazendo algo, nós, na nossa tentativa de entendermos aquilo, acabamos questionando a integridade e o caráter da justiça de Deus. A tolerância é uma ação de Deus no seu exercício de julgamento. O que eu quero dizer é que quando Deus, ele traz alguém ao seu tribunal e ele inicia aquela sessão, aquele julgamento, Deus inicia aquele julgamento com tolerância. E essa ação da tolerância de Deus, nós podemos dividi-la em 3 partes, que alguns irmãos aqui já conhecem: advertência, disciplina e punição final. Então, quando Deus, ele de alguma forma, ele mostra tolerância ao pecador, não ao pecado, mas ao pecador, Deus não está isentando ele do julgamento. Na verdade, aquele pecador, ele já está sendo julgado por Deus. E por estar sendo julgado por Deus, o julgamento, ele se inicia com tolerância, que nós vamos aprender no decorrer desta meditação sobre o caráter da tolerância de Deus. Só que na igreja em Tiatira estava ocorrendo algo trágico, porque a igreja de Tiatira, os líderes daquela igreja, estavam exercendo uma tolerância ao pecado de hereges que faziam parte do corpo de membros daquela igreja. A igreja do Senhor Jesus, ela não foi chamada para julgar. Logo, quem exerce, quem é o responsável por exercer essa tolerância ao pecador não é a igreja, é Jesus. É Ele que julga, é Ele que exerce o julgamento. A igreja apenas se detém à palavra de Deus. A igreja prega a palavra de Deus. A igreja conserva a palavra de Deus. A igreja ensina a doutrina de Jesus Cristo. Porém, na igreja em Tiatira, aqueles irmãos estavam tendo uma atitude de tolerância. E aquela atitude, na verdade, era uma atitude de impunidade.
porque eles deveriam punir aqueles hereges, aquele grupo que estava distorcendo o evangelho de Jesus, transtornando a mente dos cristãos daquela comunidade. É por isso que quando Jesus ele ordena que João escreva esta carta de Tiatira, que dentre as 7 igrejas, esta é a maior carta, aonde Jesus, no seu início, já no prólogo da carta, no versículo 18, Jesus ele já dá o teor da sua exortação à igreja. Ele diz assim: estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Nessa introdução da carta, Jesus ele já deixa claro que ele chamou a igreja, aquela comunidade, ao tribunal, e que ali ele, como juiz, ele iria julgar a igreja. Então Jesus ele nos mostra no versículo 18 três verdades acerca de si mesmo como o juiz. Primeiro, ele mostra a autoridade que ele tem para julgar. Ele diz assim: estas são as palavras do Filho de Deus. Em todo o livro do Apocalipse, essa expressão Filho de Deus só é encontrada aqui, porque a intenção de Jesus aqui é mostrar à igreja que ele, como juiz, ele tem a autoridade. E essa autoridade advém de onde? Da sua paternidade. É o Filho de Deus. Aqui nós não estamos falando de um juiz que fez um vestibular, passou 4 anos ali dentro da faculdade, saiu, fez uma prova da OAB e agora começou a julgar. Não. Nós estamos falando do Filho de Deus, o próprio Deus. Então ele é investido de autoridade para julgar. Na Bíblia, Jesus ele se apresenta à igreja. João, escrevendo a sua epístola universal, João diz: filhinhos, não pequeis, mas se alguém pecar, saiba que nós temos um advogado. Quem é o advogado? É Jesus Cristo. Mas Jesus ele se coloca como advogado ao pecador confesso, arrependido. Mas ao pecador que não é confesso nem arrependido, Jesus ele não se apresenta como advogado, ele se apresenta como juiz para julgar e sentenciar. Então aqui, quando ele se apresenta à igreja de Tiatira, a intenção de Jesus é mostrar isso, que ele estava ali para falar sobre coisas seríssimas. Ele estava ali para apresentar a denúncia contra aquela igreja, julgar aquelas pessoas daquela comunidade cristã e sentenciá-las. Segundo, Jesus ele nos mostra a qualidade do seu julgamento. A Bíblia diz assim: estas são as palavras do Filho de Deus, autoridade, cujos olhos são como chama de fogo. Nós não estamos falando de um juiz que pode ser ludibriado. Hoje, nos tribunais do Brasil, se você tiver bons advogados, com a ótima oratória, o advogado até pode conseguir ludibriar o juiz a favor da causa que ele está apresentando. Mas Jesus, ele não pode ser ludibriado. Ele não pode ser enganado pela sagacidade dos homens, pela lábia das pessoas, porque não é alguém que contou a Jesus isso e aquilo, ele mesmo está enxergando. Não foi alguém que chegou até Jesus e falou: oh, Jesus, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, não. Ele, com seus olhos como chama de fogo, ele está enxergando os nossos passos. Ele está enxergando os lugares aonde nós entramos e saímos. Os seus olhos, como chama de fogo, conseguem enxergar aquilo que ninguém mais consegue.
a mente e o coração dos homens. Os mais profundos pensamentos e sentimentos do homem não estão ocultos aos olhos do nosso Deus. Há muitas pessoas vivendo de maneira impune em relação à justiça da terra. Quantas vezes nós ligamos o noticiário e nós vemos lá pessoas que mataram, roubaram, estão às soltas, impune por causa da justiça da terra. Quantas vezes nós presenciamos pessoas fazendo todo tipo de coisas desagradáveis e a justiça não faz nada. Parece que a justiça está amordaçada e algemada, vivendo de maneira impune e conseguindo esconder os seus crimes. Mas de Deus ninguém consegue esconder nada. O salmista Davi, ele diz: Senhor, para onde eu vou fugir da sua presença? Se eu subir até os céus, o Senhor está lá. Mas se eu descer nas profundezas, até lá o Senhor me acompanhará. Deus, ele consegue enxergar tudo. É por isso que viver em pecado, viver escondendo do pastor, da pastora, dos irmãos da igreja, é um trabalho perdido. Porque não é Danilo que vai te julgar, não é os irmãos que estão aqui que irão te julgar. Você pode até esconder, né? Tem gente que esconde dos seus líderes, dos seus pastores, coisas que fazem. Quantas vezes encontrei alguns irmãos na rua de maneira inconveniente, aqueles irmãos escondem, né, para ninguém ver, achando que nós, pobres coitados, estamos investidos em autoridade para julgar. Não. Quem julga é esse Deus que tem olhos como chama de fogo e Ele está vendo tudo. Ele está vendo como você é dentro da sua casa. Ele está vendo como você está se comportando no colégio com os seus colegas. Ele está vendo como você está se comportando no seu trabalho, as brincadeiras indecentes, as conversas torpes. Ele está vendo tudo. E um dia Ele trará a juízo todas estas coisas. Eu não sei se aconteceu isso com os irmãos, mas quando eu era criança, a minha mãe, ela me dizia assim, não sei se a mãe de vocês, né, fazia um beijo, mas falava assim: olha, não pode fazer nada errado, porque naquele último dia vai ter um telão assim e vai passar tudo que você tem feito ali diante de todo mundo. E eu ficava com medo, falei assim: e agora? Que saia justa, né? Tá no telão e passando tudo que você fez. Porque o nosso Deus, e é claro que isso é uma forma, né, das mães conscientizarem os seus filhos de que eles devem andar corretamente. Mas é bem verdade que naquele último dia não haverá pecado escondido. Sabe aquilo que você fez há 10 anos atrás e você não confessou? Jesus vai trazer a juízo. Aquilo que você fez há 20 anos atrás e você não se arrependeu e não confessou, Jesus, ele vai trazer a juízo. Então Jesus, ele nos mostra, além desta qualidade dele como julgador, ele nos mostra a firmeza com que ele condena, com que ele sentencia. A Bíblia diz: os pés como bronze reluzente. É a firmeza com que ele sentencia. Amados, nós não devemos brincar diante deste Deus que julga com firmeza. Ele é um Deus misericordioso, Ele é um Deus bondoso. Mas quando Ele decide pôr um ponto final em sua tolerância e sentenciar o pecador, Ele é inflexível.
Ele é imparável e não há quem interceda por ti, quando Deus por fim te condenará. Não há. Então Jesus, ele está mostrando, ele está dando a entender à igreja de Tiatira, como se ele estivesse falando: olha, que nós vamos tratar aqui uma coisa bem séria. Vocês estão no banco dos réus, e eu que vou julgar. E não foi ninguém que me falou, me denunciou isso, não. Eu mesmo vi, e eu vou julgar com firmeza. O Senhor Jesus, ele inicia no versículo 19, ele diz assim: conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança, e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Irmãos, Jesus, ele rasga elogios à igreja de Tiatira. Ele está dizendo que a igreja tem fé. Ele está dizendo que a igreja tem obras, tem amor, tem serviço, tem perseverança, e está produzindo mais para o reino de Deus do que no seu início. Ainda assim, aquela igreja tinha algo de errado, como um câncer que estava a corroendo por dentro. Jesus, ele deixa bem claro para a igreja: olha, não é porque você tem obras boas que eu vou fazer vistas grossas do seu pecado. Porque tem crente que o seu apoio, a sua confiança está nas suas obras boas. Ele diz assim: não, será que Deus vai me condenar por isso aqui? Eu já fiz tanta coisa boa para Deus, será que Deus ele vai pegar pesado comigo só porque eu fiz esse aqui, eu dei esse deslize aqui? Não, eu sou dizimista, eu vou à igreja, eu vou aos cultos de oração, eu participo da escola bíblica, eu participo dos cultos aos domingos, cultos de ensino. Eu tenho amor, eu respeito as pessoas, eu respeito os meus irmãos. Será possível que Jesus ele vai pegar pesado só por causa de um deslize? Irmão, com Deus não há impunidade. Não é por causa das suas muitas obras de justiça, de amor, de serviço, de perseverança, de fé, que Deus ele vai deixar você impune quando você pecar. Quando você resvalar o seu pé, quando você pecar, Deus usará de sua misericórdia, trará você a juízo e agirá com a sua tolerância, para que você se arrependa e para que você seja restaurado, restaurada. Ele tolera, mas ele não deixa impune. Ele não faz vistas grossas. É sim ou não? Às vezes, nós como seres humanos, às vezes tem aquela pessoa que nos trata bem, aquela pessoa que é amiga, aquela pessoa que nós temos um bom relacionamento, e nós gostamos daquela pessoa e tal. Aí aquela pessoa, ela comete um erro. E aí, muitos de nós ficamos com aquele coração: como é que eu vou falar isso com fulano? Uma pessoa tão boa, uma pessoa tão boa para mim, como é que eu vou? Porque nós somos parciais. O nosso critério de julgamento não é perfeito, mas com Deus não. Com Deus não tem parcialidade nenhuma. Com Deus é 100% ou nada. Com Deus, ou você está andando no caminho ou nada. Ou você está cumprindo os mandamentos ou nada. Para Deus não tem essa de parcialidade, não. Talvez há pessoas aqui que você já está sendo julgada por Deus, e você não percebe. Por quê? Porque muitas vezes o nosso coração endurecido fica cego diante da ação de tolerância de Deus. Aí nós não reconhecemos que já estamos em julgamento, e que esse período de tolerância dentro do tribunal é para nos levar a confessar o nosso crime, o nosso pecado, o nosso erro, e nos arrependermos para sermos absolvidos pelo Senhor Jesus.
O apóstolo Paulo, ele diz, eu quero que você abra a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 30. Paulo diz assim, Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 30. O apóstolo Paulo, ele diz assim: no passado Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos em todo lugar se arrependam, porque o julgamento já se iniciou. A humanidade está no banco dos réus, irmãos. E aí ele continua, versículo 31. Pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com quê? Com justiça. Por meio de quem? Por meio do homem que designou e deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Ou seja, não há escapatória. Não há escapatória. Porque o Evangelho de Jesus está claro e evidente diante de cada um de nós. A palavra de Deus, dia após dia, ela adentra aos nossos ouvidos e se instala em nosso coração. E por isso não há desculpas. E Jesus, através do apóstolo Paulo, ele queria conscientizar o povo de que eles não estavam das portas do tribunal para fora, mas eles estavam assentados no banco dos réus, e que o julgamento já tinha se iniciado com a tolerância divina, e que aquele período deveria ser aproveitado ao máximo para que eles se arrependessem. Eles deveriam se arrepender. E quando Jesus, ele dirige a igreja em Tiatira, Jesus, ele dá esta ordem à igreja em Tiatira. No versículo 20 de Apocalipse, capítulo 2, Jesus diz: no entanto, contra você tem um issue. Você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Naquela comunidade saudável por fora. Por que por fora? Porque por fora tinha fé, amor, serviço, perseverança. Mas Jesus, ele passa aquela igreja no seu exame, e Jesus, ele dá o diagnóstico para aquela igreja. Jesus, ele diz: tem um câncer aí dentro. E o nome deste câncer é Jezabel. É óbvio que aqui Jesus, ele não está dizendo que o nome daquela líder religiosa que estava perturbando a ordem da igreja era Jezabel. Mas Jesus está fazendo aqui alusão à esposa de Acabe. Você se lembra? Jezabel, esposa de Acabe. Quando aquela mulher entrou em Israel, se casou com Acabe, ela trouxe tudo de ruim e levou aquela nação à destruição. Aquela mulher de Acabe, está descrito no livro dos Reis, ela matou os profetas do Senhor, trouxe os profetas de Baal, trouxe a idolatria, trouxe a imoralidade, ela trouxe tudo que era ruim para dentro de Israel, e por causa dela, aquela nação foi levada à destruição. Aqui Jesus está falando que assim como nos dias de Acabe, que foi prejudicado por Jezabel, sua esposa, pelo engano dela, a igreja também estava sendo prejudicada
por uma Jezabel. E Jesus, ele nos mostra 3 coisas acerca desta mulher, que nós não sabemos o nome dela, mas Jesus a chama de Jezabel. Primeira coisa, essa mulher, ela se autopromove, irmãos. Ela não foi alguém levantada por Deus e que depois de um tempo se desviou e começou a pregar heresias, não. Porque Jesus, ele diz: aquela mulher que se diz profetiza. Ou seja, há uma autopromoção por parte desta mulher chamada Jezabel. Não foi alguém que a chamou e a consagrou ao cargo. Não foi alguém que a chamou e derramou azeite sobre a cabeça dela e disse: você está consagrada a isso, aquilo, por parte de Deus. Não. Ela se autopromove. E todas as pessoas que se autopromovem, muito provavelmente são instrumentos de Satanás. Hoje você olha o cenário evangélico, são pessoas que se autopromovem, eles chegam e dizem assim: eu sou pastor. Mas qual é a tua história? Isso não importa. De onde foi que você veio? Não, isso também isso não importa. Aí a pessoa chega: não, eu sou missionária, né? Eu conheço um monte de missionária por aí. Aonde foi que você fez missões? Aonde é que você faz missões? Também não sei. Qual é a tua história? Não sei. De onde foi que você veio? Não, também não sei, mas eu só sei que eu sou. Eu estou sentindo de Deus que eu sou. Isso é obra de engano, é obra de Satanás. São pessoas que nunca foram levantadas por Deus, nunca foram ungidas por Deus, e nós não podemos ser enganados, meus irmãos, por essas pessoas. Essas pessoas que chegam em um momento e dizem que Deus está mostrando visões, Deus está lhes dando revelações, pessoas sem eira, sem beira, sem história, sem casa, e que dizem que são enviadas de Deus, que se autopromovem, e aí a igreja abre as portas e deixa essas pessoas entrarem. Nós temos que ter cuidado. Esses dias, pouco tempo atrás, chegou uma senhora aqui na igreja. E essa senhora, ela trouxe uma pasta. E ela conversou comigo no final do culto. Falou: irmão, ela veio para o culto, sentou, tal, no final do culto, chamou eles para conversar. A pastora não estava. E aí ela conversou comigo, estava a irmã Valéria, estavam outros irmãos em volta, algumas irmãs. E ela falou: olha, eu sou de tal ministério. Ei, que bênção. Mas não conta para ninguém. Mas por que não? Porque eles não podem saber que eu estou aqui. É isso. Não podem saber. Por quê? Porque se eles saberem que eu estou aqui, eles vão me convocar para os trabalhos do ministério. Poxa, que é isso? Como a pessoa não tem prazer de servir a sua própria comunidade cristã? E aí ela falou: olha, meu testemunho é esse e tal. E foi inclusive no sábado. E ela falou: eu quero contar meu testemunho. Eu falei: olha, irmã, amanhã é culto de ensino da palavra de Deus, mas no início a irmã vai ter uma oportunidade de 5 minutos para falar resumidamente o que Deus fez na sua vida. A irmã retou. Ela disse assim: não, eu não vou contar. Não, irmã, mas 5 minutos, eu sei que não vai dar para a irmã detalhar tudo, mas 5 minutos não dá para a irmã glorificar o nome de Jesus. Ela disse: não, eu tenho que ter, meu irmão, é o culto todo para poder contar o que Deus fez. Eu tenho que ter o culto todo. Eu falei: é, irmã? Certo. Tá bom então. Se a irmã não quer 5 minutos, não, 5 minutos eu não quero, eu quero o culto. Tá bom. Aquela irmã, ela saiu, ela foi, eu nem sei para onde.
Ela disse que morava em um estado, mas estava em outro estado, e que vinha de outro estado, que estava aqui, que não sabia para onde que ia, e que estava fazendo a obra de Deus, e que o seu ministério não sabia, sem eira, sem beira. E aí, irmão, quando nós abrimos o corpo da igreja para essas pessoas, a igreja fica cancerosa. É por isso que há muitas igrejas sendo destruídas por causa disso. E aí a pessoa fala assim: não, mas fulano tem um testemunho forte. Irmão, aprenda a coisa: testemunho forte é o testemunho de Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. A igreja tem que ter cuidado com essas pessoas. A igreja não pode abrir, escancarar suas portas para essas pessoas sem eira, sem beira, sem história, sem casa. Essas pessoas que você não sabe de onde veio nem para onde vai. Tem que ter cuidado. E aí muitos crentes, meu irmão, confiam, emprestam a sua cabeça para essas pessoas imporem as mãos, emprestam o seu coração para receberem profecia, revelações dessas pessoas, e acabam ficando atribuladas. Então essa mulher Jezabel, ela se autopromove. Ela está se autopromovendo, porque ninguém disse que ela era profetisa, mas ela mesmo disse: eu sou profetisa. Segundo, essa mulher estava alegando profundidade espiritual. Porque Jesus, ele diz que tanto aquela mulher quanto os seus seguidores afirmavam conhecer as profundezas de Satanás. Tome cuidado, meus irmãos, com o engano da profundidade espiritual. Porque há muitos pregadores, há muitos líderes ensinando uma profundidade espiritual que não é a profundidade espiritual bíblica, mas é a profundidade espiritual de Satanás. Coisas absurdas, coisas que não são sustentadas pela palavra de Deus. E aí, essas pessoas chegam na internet, que é onde esses hereges, eles sambam e dançam, e postam lá os seus vídeos dos seus cultos, das suas revelações. Pessoas como essa Jezabel, que se autopromove, e aí muitos crentes, eles olham esses vídeos, eles ficam seduzidos por estas coisas, achando que ali é o Espírito Santo de Deus. Tem um pastor e na internet ele posta lá os seus vídeos de revelações profundas, aquele mistério. Ele postou em um dia um vídeo de uma revelação profunda. No outro dia estava ele dentro de casa fazendo uma gravação sem camisa, ouvindo música mundana e falando palavrão. E aí muitos crentes seduzidos por isso acham: não mexe, não fala, porque é homem de Deus. Homem de Deus coisa nenhuma. Homem de Deus está de joelhos no altar do Senhor. Homem de Deus está na luz e não nas trevas, fazendo aquilo que agrada ao Senhor Jesus. Nós não podemos ser seduzidos por essas pessoas que ficam alegando profundidade espiritual. E sabe por que o povo de Deus é enganado? Porque está atrás dessas profundidades. Quando estão em um culto de exposição da palavra, ensino da palavra, parece ser entediante. Mas quando está em um culto onde há samba, onde há barulho, a pula de cá, pula de lá, aquelas revelações doidas, loucas, não, aqui está Deus, Deus está aqui. Não, Deus está aqui. Coisa nenhuma. A profundidade espiritual que nós necessitamos é o conhecimento da palavra do nosso Deus, é o conhecimento do Senhor Jesus Cristo. E por fim, aquela mulher, ela tinha outra característica, porque ela estava fomentando a imoralidade sexual dentro daquela comunidade. Ela estava promovendo a sensualidade dentro daquela comunidade. Ao
sensualidade, a promiscuidade dentro daquela comunidade, pervertendo o coração das irmãs daquela igreja, a andarem de maneira sensual e promíscua, ensinando os irmãos dentro daquela igreja a andarem de modo vergonhoso nas suas relações dentro da sociedade. E é o que nós enxergamos, meus irmãos. Tem muitas igrejas que você entra, que se apagasse as luzes e ligasse a luz de boate e botasse uma música mundana, você não iria perceber que aquilo era uma igreja, porque todo mundo já está bem vestido para aquele lugar. Todo mundo já está bem ataviado para aquele lugar, e não é assim, não. E tem muitos que dizem assim e afirmam desta maneira: não, meus irmãos, isso aí é só uso e costumes. É falta de pudor e falta de modéstia. Eu não estou falando nem de saia nem de vestido, mas estou falando de pudor e modéstia. Eu já fui em igreja que tinha irmãs, né, com roupa mostrando a barriga, mostrando assim o umbigo. Uma coisa terrível. Inclusive a gente foi em um congresso, acho que os jovens estavam, não esses, mas foi um congresso que foi uma coisa monstruosa, coisa terrível. A maneira como as irmãs estavam vestidas, a maneira como as irmãs estavam ataviadas, uma coisa vergonhosa. Quando o culto terminou, inclusive nós fomos conversar, né? Eu e outros jovens conversando, falando assim: meu Deus, que coisa perversa, coisa absurda. E aonde está o líder desta igreja, o pastor deste rebanho, está seduzido por Jezabel. E quanto mais ele está seduzido por Jezabel, ele se sente enfraquecido para exortar a igreja do Senhor Jesus. Quanto mais ele é seduzido por Jezabel, mais ele tem medo de pregar a verdade e magoar algum irmão, chatear alguma irmã. E nós não fomos chamados, meus irmãos, para agradar as pessoas. Nós fomos chamados para agradarmos ao Senhor Jesus Cristo. Nós temos que pedir ao Senhor Jesus coragem. Nós temos que pedir ao Senhor Jesus vigor. Nós temos que pedir garra para nós pregarmos a palavra do Senhor Jesus sem medo algum, sem medo, meu irmão. Sem medo. Tem que ter coragem. Esses dias, inclusive, o irmão me falou que chegou uma pessoa que estava morando junto com um rapaz sem serem casados, e perguntou para um irmão: irmão, nós estamos errados? E esse irmão disse: não, só quem pode julgar é Deus. Falar a verdade não é julgar. Falar a verdade é o nosso dever. Pregarmos a palavra do Senhor Jesus, meus irmãos. Voltarmos a ter coragem para pregar sobre o inferno, sobre a condenação eterna, porque já tem muito crente assembleiano que não acredita mais na condenação eterna, que questiona o amor e a misericórdia de Deus. Diz: não, como Deus tão bom, tão misericordioso, vai condenar pessoas ao inferno? Pois é, esse Deus misericordioso também é justiça. Então nós temos que ter coragem para pregarmos a palavra do Senhor e dizer: sim, você está errado, você está errada, da maneira que você está andando, você vai de ponta cabeça para o inferno. De falarmos: crente não anda desta maneira, crente não fala desta maneira, crente não frequenta esses lugares, crente não tem esse tipo de amigo. Nós temos que ter coragem, meus irmãos.
E inclusive, eu já falei para alguns irmãos aqui, inclusive é isso que eu tenho buscado da parte de Deus, coragem para pregar a palavra do Senhor. Porque quando nós comparamos as nossas pregações com as pregações dos apóstolos, dos discípulos de Jesus, nós percebemos uma diferença gritante de coragem. Uma diferença enorme de coragem, e nós precisamos voltar a ter coragem. E o Senhor Jesus, Ele diz: eu estou sendo tolerante. Aquela mulher e os seus seguidores estavam dentro do julgamento de Deus. Eles estavam sentados no banco dos réus, e eles não estavam percebendo que estavam em julgamento, porque o coração endurecido deles não os deixava enxergar que a tolerância divina não é impunidade, mas é oportunidade para arrependimento. E Jesus, Ele diz assim: olha, se essa mulher não se arrepender, sabe o que eu vou fazer? Eu vou colocar ela de cama, ela vai ficar enferma. E quantas pessoas estão passando por enfermidades e pensando que aquela enfermidade é algo natural, é algo que você se contaminou ali, não, é porque havia, não, às vezes é um juízo de Deus na vida daquela pessoa. Nem todas as enfermidades vêm do diabo, e nem todas as enfermidades vêm naturalmente, mas às vezes, irmãos, é o julgamento de Deus, e muitas pessoas não percebem isso. Igual o próprio Deus usou a nossa pastora esses dias para falar com o irmão, que ele estava sentindo falta de ar, ele estava sentindo uma fadiga, um cansaço, e ele pensava que era o calor, mas não era o calor, era a mão de Deus. Ou seja, aquele irmão, ele já está no banco dos réus, já está no julgamento, e não consegue perceber. E Jesus, Ele diz: eu vou colocar essa mulher de cama, eu vou colocar ela doente, ela vai ficar no leito de dor, de enfermidade. Porque Jesus queria mostrar à igreja que não havia impunidade ali, havia tolerância. E Jesus ainda diz: olha, e os seus filhos, os seus adeptos, que não eram filhos de sangue, irmãos, eram discípulos daquela mulher, Jesus diz: eles vão passar por grande tribulação. E às vezes tem pessoas que estão passando por tribulação em casa, tribulação na família, tribulação em áreas da vida, e está dizendo: Deus está me provando. Não, Deus não está provando. Deus está tocando para fazer com que você se arrependa, fazer com que você retorne ao caminho do Senhor Jesus. E há muitas pessoas que dizem: não, é o diabo se levantou contra a minha vida, Satanás se levantou contra a minha vida. Não, é Deus que está tocando em você, para não deixar que a tolerância dele chegue ao final. E quando a tolerância de Deus chega ao final, Jesus, ele precisa dar a sentença. Jesus, ele precisa condenar, ele precisa dar a punição final. E ali não há quem interceda por você. O Espírito Santo não vai estar ali para interceder por você. Jesus não vai estar ali para advogar a sua causa, porque ele já está como um juiz, ele não pode ser teu advogado. Não haverá testemunhas a seu favor para falar assim: não, Deus, ele é dizimista, ela é dizimista fiel. Não, eles evangelizam, eles oram, eles fazem isso. Não vai haver. Porque Jesus, ele vai pegar o seu martelo e ele vai sentenciar, meu irmão, minha irmã. Então nós devemos examinar a nossa vida e ver se nós já não estamos no julgamento de Deus. E olha o que Deus iria fazer. Deus, ele disse também que ele iria matar algumas pessoas para servir de exemplo para outras.
E essas pessoas que Deus iria matar eram pessoas que já tinham passado do tempo da tolerância e recebido a condenação. E Deus ia usar a condenação daquelas pessoas para mostrar para as outras que Ele estava trazendo juízo sobre a igreja. E nós estamos vendo por aí Deus pesando a mão sobre muitos crentes, sobre muitos crentes, sobre muitos pastores que se esqueceram de Deus, da palavra de Deus, e se entregaram à vontade do povo, à vontade da comunidade, e fizeram tudo contrário à vontade de Deus. E nós estamos vendo Deus pesando a mão. Esses dias eu assisto muito noticiário e eu vi falando sobre um pastor muito conhecido, um pastor que já pregou nos maiores congressos da nossa nação, pregou em países fora. E esse pastor, eu acompanho ele desde alguns anos atrás. E um tempo atrás, uns anos atrás, eu vi ele postar um vídeo. E aquele pastor estava anunciando o seu divórcio. E ele dizia assim: irmãos e irmãs, eu estou me divorciando da minha esposa, mas é de forma amigável. Eu estou me divorciando porque a minha agenda está muito cheia e não tem como eu dar atenção para ela. Irmão, não demorou um ano, ele já estava com outra. E aí, eu, naquela época, anos atrás, foi 2016, 2014, 2015 por aí. Eu olhei e falei: olha, esse pastor, ele caiu aí. Ele tropeçou aí. Irmão, e ele até continuou pregando após isso com aquela adúltera, porque não é esposa dele, adúltera. Deus só reconhece esse casamento. Ele até continuou. Talvez na mente dele ele estava pensando: não, Deus me deixou impune. Deus não levou em consideração as minhas faltas por causa das minhas obras e do meu serviço para o reino dele. E às vezes esse tempo de tolerância de Deus dura uns bons anos. E agora, recentemente, especificamente no ano passado, esse pastor, ele esqueceu de Deus, esqueceu da Bíblia, e ele se tornou cabo eleitoral do atual presidente, e começou a defender aborto, homossexualismo, defender todas essas pautas progressistas, começou a defender tudo que não presta. E eu comentei com os irmãos, falei: ele está caindo a cada dia, ele está afundando a cada dia. E aí, meus irmãos, recentemente, esses dias, essa mulher adúltera, que se dizia esposa dele, a deixou. E ele veio a público, ele disse: irmãos, me ajudem, porque eu estou enfermo, eu estou doente. Ele está doente, sem essa adúltera, que se dizia esposa, totalmente endividado e com o ministério fracassado. E agora, como os irmãos, após esse ensino de hoje, entendem e veem essas coisas, é juízo de Deus. E é triste, meus irmãos, saberem que muitas pessoas, que apesar de estar nessa situação, nunca vão reconhecer que Deus está aplicando o seu juízo e que eles devem se arrepender. Não vamos esperar o nosso Deus bater o martelo e dizer: você está condenado, não tenho mais nada com você, você está condenada, você está condenado, você está expulso da minha presença, você está expulsa da minha presença. Irmãos, não vamos brincar com o nosso Deus, não vamos brincar com a tolerância do nosso Deus, meus queridos, não vamos brincar. E o nosso Jesus Cristo, ele disse à igreja de Tiatira, para aqueles cristãos fiéis, ele diz: olha, vocês fiquem espertos,
eu apliquei o meu juízo a eles que se corromperam, mas vocês também fiquem espertos, conservem aquilo que vocês têm. E o que é que eles tinham? Eles tinham a palavra, a verdade, o evangelho do Senhor Jesus. Jesus diz: conserva isso até que eu venha. E o nosso Senhor Jesus, ele faz uma promessa a todos aqueles que permanecem fiéis. Não é aquele que nunca tropeçou, que nunca caiu, mas é aquele que, apesar de tropeçar, apesar de ter caído, se levantou, se arrependeu, confessou seus pecados, se lembrou de onde caiu, voltou, consertou as coisas e agora está andando na vontade de Deus. Para esses que Jesus, ele tem esta promessa. E Jesus diz: aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como a um vaso de barro. Ou seja, a mesma autoridade que Jesus, ele tem para governar o mundo, para governar as nações. Jesus está dizendo: aqueles que hoje são fiéis e não se corrompem, eu irei compartilhar com eles a minha autoridade. Jesus está dizendo: estes que hoje não se venderam, não se corromperam, não deram ouvidos a ensinos de demônios, na eternidade eles vão compartilhar comigo da minha autoridade, eles vão governar junto comigo. Jesus, ele diz assim, irmãos, no versículo 28: eu lhe darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai, também lhe darei a estrela da manhã. Interessante que esta estrela da manhã não é um objeto, não é um objeto, não é um presente embrulhado. No último capítulo do livro do Apocalipse, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele diz: a estrela da manhã sou eu. Então o que Jesus está prometendo aqui é o quê? A minha presença eternamente. Eu darei a vocês a minha presença eternamente. Porque, irmãos, aqueles que forem condenados pelo Senhor Jesus e lançados no inferno, eles nunca mais terão a presença de Deus. Há muitas pessoas que pensam, inclusive por esse calor que está aqui em Guanambi, tem muita gente que pensa que o problema do inferno é o calor, não é? Eu vi até uma pessoa na internet falando assim: rapaz, esse calor que está acontecendo no Brasil me mostrou uma coisa: eu não vou conseguir viver no inferno, eu tenho que mudar a minha vida. Porque nós pensamos o quê? Que o problema do inferno é o quê? É o calor, é o fogo. Aí tem gente que pensa assim: não, eu preciso consertar minha vida. Meu Deus, já imaginou eu pela eternidade naquela chama, naquele calor, com sede? Eu não posso viver dessa forma. Não é. O maior problema do inferno é a ausência da presença de Deus. Já parou para pensar que se Deus estivesse com você no inferno, o inferno não seria inferno? Lembra daqueles 3 jovens que foram lançados por Nabucodonosor na fornalha? Eles queimaram? Não. Ficou cheiro de fumaça na roupa deles? Não. Por quê? Deus estava com eles. Mas o problema do inferno é que Deus não vai estar lá. Porque se Deus estivesse lá, o inferno seria habitável. Mas aqui Jesus está dizendo: somente aqueles que fazerem a minha vontade terão a minha presença. Somente aqueles que andam nos meus caminhos terão a minha presença. Somente aqueles que não esperam o julgamento acochar para se arrepender. Porque tem crente assim, tem crente que ele vai pirraçando Deus, ele vai pirraçando. Ele vai sentir na mão de Deus o toque de Deus, mas vai pirraçando, pirraçando. Ele vai forçando a paciência de Deus. Ele não se arrepende. Mas o que Jesus está prometendo aqui é para os arrependidos, é para os convertidos, é para aqueles que abandonaram as suas velhas obras, é para aqueles, meu irmão, que andando no erro, Deus levantou um profeta, Deus repreendeu,
eles abaixaram a cabeça, se prostraram, pediram perdão a Deus. Senhor, me perdoa. Eles se levantam e andam em novidade de vida. É este coração que Deus ele quer. É um coração que se arrepende. É um coração que se arrepende. Já parou para pensar em Davi, meus irmãos? A Bíblia diz que o coração de Davi era semelhante ao de Deus. E aí você olha, mas como Davi, ele adulterou, ele matou a mulher do cara, ele escondeu tudo. Mas Davi, ele se arrependeu numa velocidade. Davi se arrependeu, ele matou o cara, o marido da mulher. Davi, ele se arrependeu numa velocidade tão grande, tão maravilhosa, que ainda o profeta não tinha terminado de entregar a profecia, ele já estava arrependido. Foi tão rápido, porque Natan estava entregando a profecia. Quando Natan termina, Davi, após já ter confessado o pecado, enquanto Natan estava falando, já tinha confessado, Natan diz: pode ficar tranquilo, porque Deus já perdoou o seu pecado. Hoje tem crente que quando Deus está usando o irmão ou a irmã em correção, ele está maquinando prejudicar o irmão. Ele está maquinando: nunca mais eu vou olhar na sua cara, não vou lhe saudar com a paz do Senhor Jesus. Se eu pudesse, eu lhe dava um murro na cara. Se eu pudesse, eu grudava no seu pescoço. Eu não vou pisar os meus pés aqui mais dentro dessa igreja. Eu não vou passar nem mais em frente dessa igreja. Está maquinando totalmente o contrário, a rebeldia contra Deus. E Davi, ele se arrependeu com essa velocidade. Tem crente que está em um mesmo pecado tem anos, vai culto e culto atrás de culto, e eles não se arrependem. Já não resta mais nada para eles ouvirem, meus irmãos. Eles já ouviram de tudo e até hoje não se arrependeram. Sabe o que te espera? Uma eternidade sem Deus. Uma eternidade sem Deus. Eu não estou falando de 1000 anos sem Deus, não. Eu não estou falando de 1 milhão de anos sem Deus, de 150 milhões de anos sem Deus, de 1 bilhão de anos sem Deus. Eu estou falando de uma eternidade sem Deus, de sofrimento, de angústia, de tribulação e de tortura no inferno. Mas nós que estamos aqui, amados, nós que sabemos que Deus está cobrando de cada um de nós, que Deus está requerendo de cada um de nós, nós que estamos aqui, que sabemos que Deus está falando ao nosso coração, nós que estamos aqui e sabemos que Deus está mostrando misericórdia à nossa vida nesta noite, nos trazendo esta palavra ao nosso coração. Nesta noite o nosso coração se arrepende, o nosso coração se comove na presença do Senhor Jesus. Nesta noite, meus irmãos, o nosso coração confessa ao Senhor os nossos pecados. Nesta noite o nosso coração, se de fato ele é sincero diante de Deus, ele se entrega ao Senhor Jesus. Ele se lança aos pés do Senhor. Ele lança fora todo o pecado, toda imoralidade, todo erro, e endireita os passos na presença do Senhor Jesus. Eu sinto muito, mas eu não sei lhe dizer se esse período de início de julgamento está acabando na sua vida. Eu não sei. Eu não posso lhe dizer que falta poucos dias, poucos meses ou poucos anos para a tolerância de Deus acabar. Ele dá início à condenação. Nós temos visto aí quantas pessoas hoje estão pulando, cheias de saúde, né? De alegria, se divertindo com seus amigos, e uma fatalidade ceifa a vida daquela pessoa. Da noite para o dia, aquela pessoa, ela morre. Quantas pessoas nós não vemos por aí, e os dias estava cantando em festas na praça, passado poucos dias já estavam na UTI, e algumas horas já perderam a alma. Por quê? Porque se eles soubessem o tempo
da tolerância divina, eles teriam se arrependido naquele mesmo momento. Mas como eles não conseguem cronometrar o tempo em que irá durar a tolerância de Deus, a tolerância de Jesus, eles vivem de maneira desagradável aos olhos do Senhor. Fazem o que bem entendem, não se preocupam com Deus, não se preocupam com a sua palavra, não se preocupam com o Senhor Jesus, e ainda dizem: hoje não, mais para frente eu conserto a minha vida. Talvez esse mais para frente não chegue para você, meus irmãos. Talvez esse mais para frente não chegue para você, porque neste exato momento que nós estamos aqui, há pessoas lá no inferno implorando a Deus por mais uma oportunidade. Estão pedindo: Senhor, mais uma oportunidade, só mais uma chance. Mas não há mais chance, porque o juiz já bateu o martelo, já sentenciou, já condenou e já mandou para a prisão eterna. Queridos, fiquem em pé, você que pode, em nome do Senhor Jesus, se mantenha em pé. Quero que neste momento, se você tem um pecado que não foi confessado ao Senhor Jesus, se você está vivendo de maneira longe da presença de Deus, quero que neste momento eu quero que você ore, eu quero que você confesse ao Senhor Jesus. Quero que neste momento você abra o seu coração para o Senhor Jesus Cristo. Eu quero que você implore pela presença do Senhor. Senhor Deus e Pai, Jesus, o Senhor conhece as nossas falhas, os nossos pecados, Pai. Os homens não conhecem aquilo que nós fazemos em oculto, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece. E o Senhor trará a juízo tudo aquilo que temos feito, Jesus. Talvez, Pai, nós estamos errando e nem sabemos que estamos errando. Mas nesta noite nós pedimos a Ti, Senhor, ilumina. Sim, ilumina a nossa vida, ilumina o nosso coração. Nós fazemos a mesma oração de Davi, o teu servo, que diz: Senhor, vê se há em mim algo que te ofende e me guia pelos caminhos da justiça. Vê se há em nosso coração algo que te ofende, Jesus, e purifica o nosso coração nesta noite. Nós queremos ser purificados. Nós queremos ser lavados, queremos ser santificados, nós queremos ser transformados, Senhor Jesus. E nós pedimos o auxílio, a ajuda do Teu Espírito nesta noite. Nós pedimos a ajuda do Teu Espírito, Senhor, nos faça andar em justiça, em integridade, nos faz andar na luz, Senhor, porque sabemos que não importa as nossas obras de justiça, se tivermos uma falha, o Senhor nos trará juízo. Mas através do nosso arrependimento, através da nossa confissão, somos justificados pelo Senhor Jesus. Os nossos pecados são apagados pelo sangue de Jesus. Em nome do Senhor, que a Tua palavra habite, que a Tua palavra permaneça, Senhor Jesus, em nosso coração. Amém, Jesus. Meus amados, que a palavra do Senhor permaneça no coração dos